Bom dia. Sim, Ele fez. O Senhor Jesus fez uma aliança de amor, uma aliança de atitude, de graça, uma aliança que vai muito além da nossa compreensão. Quando se fala da palavra amor, é muito difícil a gente descrever essa palavra, porque na nossa concepção humana a gente não consegue alcançar, porque o amor ela tem várias características diferentes para uns e para outros. Mas o amor de Deus é algo realmente incrível. O amor de Deus vai muito além da nossa compreensão, da nossa imaginação. E João ele fala que Deus ele é amor, é a sua essência. Ele não tem amor, ele é amor. A quem está em amor está, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então há uma fusão aí muito grande, muito forte. Isso é um mistério de Deus. E isso é algo realmente que se desenvolve e gera frutos incríveis. E o objetivo dessa lição de hoje, nós vamos apresentar esse maravilhoso amor de Deus. O amor de Deus é algo realmente muito profundo que a gente não consegue medir e de uma forma muito superficial a gente pode até falar. Vamos explicar a misericórdia de Deus, o plano de salvação, né? Que a misericórdia de Deus é uma característica proveniente desse amor, né? Ele tem um olhar de misericórdia para conosco, ele tem um olhar paterno para conosco. E analisar esse amor, a bondade, a sua compaixão na vida do salvo, né? O que acontece nessa transformação? O que muda na vida de uma pessoa quando nós somos constrangidos por esse amor maravilhoso de Deus? Eu sou Brandão, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas e quero convidar você a olhar alguns aspectos do estudo da aula de hoje sobre esse amor de Deus para conosco. E olha o que está escrito em João: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Olha só João falando. Nós vimos, né? Nós somos testemunhas vivas desse evento maravilhoso, incrível do Pai. Olha o versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Veja aqui, vamos destacar aí o primeiro 14. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós éramos algo assim levados ao vento, mas agora nós somos chamados povo de Deus. Né? Nós não tínhamos as características, as virtudes desenvolvidas em nós através da ação desse amor e esse Espírito Santo incrível que reina na vida de cada um. Porque quando o Senhor Jesus morreu e ele foi ao Pai, ele enviou o Espírito Santo que de uma forma assim explosiva pelo mundo, ele conseguiu conectar todos de uma forma onisciente, onipresente, universal, nesse vínculo incrível, né, que é chamado igreja, povo de Deus, nação santa. E isso nos coloca na mesma forma de manifestar, né, em amor, o amor em Deus. A partir do seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Esse foi um plano ousado da parte de Deus, né? Então ele nos resgata através da morte do seu Filho Jesus na cruz. E Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos para salvar a humanidade. E quando Jesus vem,
ele divide a história em dois tempos, antes e depois dele. Então não é um fato a ser desprezado, é um fato a ser muito, mas muito considerado. Então não há como você ser ateu numa coisa assim tão forte, tão evidente, ao ponto de dividir o tempo antes e depois dele. Não é possível ignorar esse fato. E isso tudo foi movido através do amor de Deus. E o próprio Senhor Jesus fala, né, que ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão intensa, né, que ele me enviou para que morresse, né, na cruz, e que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ela é uma obra imensa do amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. O Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar dela. Então o sacrifício foi duplo, né? Então veja, imagine o pai vendo o sofrimento do filho, agonizando, sendo açoitado, passando por todas aquelas coisas que ele passou no seu julgamento, forjados, açoites, a cruz, a coroa de espinhos, tudo que ele passou ali. Imagina um pai vendo todo o sofrimento do seu filho. Quando estamos falando de amor e misericórdia, estamos falando de dois atributos de Deus. São incomunicáveis ou naturais e comunicáveis ou morais. Os naturais são os atributos que só encontramos em Deus. A seidade, onipotência, eternidade, onisciência, onipresença e imutabilidade. Agora, as comunicáveis são aquelas que a gente consegue ter um contato, são os atributos que Deus compartilha com o ser humano. Sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, amor, beleza, fidelidade. Então, existem características que são exclusivas dele, existem características que ele compartilha conosco, derrama sobre nós, e nós automaticamente nos tornamos vasos comunicantes dessas características, desses atributos, das propriedades que são prevenientes dele. Por isso que quando uma pessoa começa a andar com o Senhor Jesus, começa a entregar a sua vida para ele, a sua vida começa a ser impactada por esses atributos e acontece essa incrível transformação na natureza do homem. Se é difícil de mencionar o amor de mãe pelos filhos, imagina o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Veja que um amor de mãe é algo realmente muito forte. A gente vê, né, o amor das mães e das nossas mães, nossas esposas para com os filhos, e o amor de Deus vai muito além desse amor de mãe. É o que está escrito em Isaías. Deus é amor. Ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. Deus sempre amou o ser humano. Deus é uma fonte inesgotável de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então Deus, na sua essência, ele é e ele tem essa característica de ser uma fonte inesgotável de amor. É um amor que não pode conter, né? O amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Então nada pode nos separar do amor de Deus, nem a nudez, nem a fome, nem a dificuldade, nem o sofrimento, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está acima de tudo. É um amor que não se pode conter. Entretanto, como conciliar o amor de Deus e a sua justiça? Pois é, né? A justiça é algo realmente que vai exercer sobre alguém, mas a misericórdia anda junto. É difícil você conciliar amor e justiça, porque o amor ele vai querer absolver, o amor ele vai querer perdoar,
O amor ele vai querer dar outra chance, mas ao mesmo tempo a justiça ela serve para frear as coisas erradas que fazemos. A justiça serve para nos apontar as nossas mazelas, as nossas caídas. Então, como conciliar, dosar isso? É difícil quando nós olhamos para um juiz. No juiz não há um amor, no juiz há um julgamento e uma sentença. Então, como pode um juiz ser justo e ao mesmo tempo ter amor? Deus concilia o amor e a justiça quando respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição. Romanos 1, 18 ao 32. Paulo fala isso e ele faz um estudo profundo sobre isso. Deus é tão amoroso que dá liberdade de plantar o que você quiser. Então, mas ele é tão justo que você escolhe exatamente o que plantou. Então é aí que está a graça, né? Então nós temos as nossas escolhas, né? Nós somos impactados pelas nossas vontades e as nossas escolhas. E às vezes nós sofremos porque nós nos deixamos inclinar pelas nossas vontades, mesmo sabendo que estamos tomando atitudes erradas. Mas Deus, ele nos dá essa liberdade de poder escolher os nossos caminhos, de escolher o nosso futuro, nos projetar, nos lançar numa caminhada para a pessoa que nós vamos nos casar, a profissão que nós vamos ter, os bens que nós vamos comprar, como nós vamos educar, como nós vamos nos relacionar. Então nossa vida é feita por escolhas e Deus ao mesmo tempo ele nos acompanha dentro de padrões morais e justos para nos ajudar em tudo isso. Diante de nossas atitudes e pecados, Deus não vira as costas para nós, como fazem as pessoas as quais frustramos, havendo quebrantamento de coração, verdadeiro arrependimento e atitude de retorno sincero. Deus jamais abandona seus filhos, ainda que esses o tenham ofendido. Então o amor de Deus é tão incrível que ele sempre espera de nós uma mudança de atitude. É diferente quando a gente quebra o coração de alguém, quando a gente fere alguém e a pessoa sofre com aquilo, com amargura e não perdoa. Mas Deus ele sempre está pronto, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é uma característica dele, isso está na sua essência, ele é maravilhoso, ele sempre espera por nós. Quando Jesus ele revela como é a natureza do Pai, ele conta a história do filho pródigo, que mesmo o filho fazendo tantas coisas erradas, tomando tantas decisões erradas, dando tanta cabeçada na vida, ele volta todo maltrapilho e mostra o pai correndo pelos campos, voando na direção do seu filho e buscando o abraço, né, apertando ele forte ali, colocando em lugar de honra, amando ali de uma forma maravilhosa e incondicional. A salvação é a maior prova do amor e da misericórdia de Deus por nós. Que veja ele, quando ele cria o plano de salvação, realmente ele faz algo realmente grande e ousado para nos salvar e nos dar uma eternidade com ele, né? Isso é uma grande demonstração de amor. Ele quer o nosso bem, o nosso melhor, e ele cria um plano para isso. E o que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade, apesar da infidelidade dela. A misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador, que mesmo merecendo a condenação eterna, pode tornar-se livre tanto da morte física quanto da espiritual. E olha que incrível, mesmo a gente não sendo fiel, ele permanece fiel. E ele faz uma transformação incrível. Ele faz uma obra de restauração maravilhosa, tanto na parte física como na espiritual. Ele transcende, ele nos transporta para algo maravilhoso, onde ele revela de um corpo transformado, de uma cidade eterna, de um lugar onde tudo é diferente, um plano realmente chamado novos céus e nova terra, onde tem bodas do Cordeiro, onde tem uma série de características
de demonstração do seu cuidado, do seu carinho, da sua preocupação para conosco. Um amor realmente inimaginável. E a Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia, né? Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó, por isso demora-se a irar-se, não nos tratando segundo as nossas iniquidades. Deus é longânimo, Ele é temperante, né? Ele dá tempo para a gente se arrepender, Ele dá tempo para a gente mudar nossas atitudes, Ele dá um tempo para a gente correr na direção dEle e tomar novamente o rumo certo para nossos erros, né? Para que nós possamos corrigir as mazelas das nossas caídas. Ele é o Pai da misericórdia. O pecador arrependido pode tranquilizar o seu coração e descansar no perdão e na reconciliação de Deus. Olha só, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, o Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, sentiu medo, sentiu alegria, sentiu tristeza, sentiu temor, sentiu perigo, teve todos os sentimentos que nós temos. Na pele ele sentiu isso, porque ele estava no corpo de homem. Então ele, como um advogado, ele tem a propriedade, ele tem o ímpeto e a condição de nos defender de uma forma intensa, porque afinal de contas ele sabe o que é viver nesse corpo. Então é um advogado experimentado, essa é a palavra. Então o Senhor Jesus, ele vai saber nos defender perante as acusações do inimigo. E olha só o que diz Salmos: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A pessoa se sente leve, né? Se sente lavado. Só o Senhor Jesus faz isso. Isso é uma coisa característica do seu amor. Apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia. Todos os dias nós podemos sentir o quão grande é esse Deus, né? A sua misericórdia, a sua bondade, a natureza, o dia que nos espera, cada manhã, todas as coisas que Ele fez para o nosso bem, isso reflete a sua bondade e misericórdia. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, sempre dá novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Romanos 6, 18. Mediante a misericórdia divina, somos libertos dos adversários. Mediante a misericórdia divina, somos livres da destruição. Mediante a misericórdia divina, somos cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso. Deus é um Pai misericordioso. A pessoa salva é capacitada e convidada a amar a Deus acima de todas as coisas, demonstrando em atitude e palavras o quanto ama a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, é um amor constrangedor. Como não amar uma pessoa que foi tão longe em atitude, em cuidado, em ensino e em preocupação? Tem um versículo que fala de Jesus chorando por Jerusalém, dizendo: quantas vezes eu quis colocar vocês como uma galinha coloca seus pintinhos debaixo das asas, Jerusalém que mata os profetas. Então, essa coisa de querer colocar debaixo das asas, debaixo da proteção, sendo um Deus forte, é algo realmente constrangedor da parte de Deus, em tanto amor, em tanto cuidado. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14, escreveu o apóstolo Paulo. Essa é a razão de o crente amar o seu irmão. Quando fazemos o bem a quem precisa, fazemos ao próprio Senhor. O amor de Cristo nos constrange. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próprio, não a quem escolhemos, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida.
Então é como se nós fôssemos testados, né? Toda hora nós temos alguém precisando de algo na nossa frente. E num tempo tão difícil como é o tempo que nós vivemos hoje, é o momento da igreja exercer misericórdia como nunca fez antes. É tempo das pessoas exercerem a misericórdia como nunca fez antes. Nós vemos nos faróis dos carros, nós vemos nas ruas, na cidade, tantas pessoas morando na rua, sofrendo, passando por apertos, dificuldades, amigos sofrendo, perdendo emprego, perdendo empresas, perdendo bens. E de alguma forma, se nós pudermos ajudar, nós temos que exercer a nossa característica de cristão que ama a Deus. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. O nosso desafio é simplesmente amar. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, ou seja, o de um servir ao outro. O mestre ali está lavando os pés dos discípulos, ele está mostrando, não importa o cargo que você tenha, não importa a posição social que você tenha, não importa a idade que você tenha, você tem que ter um coração pronto para servir. Tem pessoas que gostam de cargos, se escondem atrás de posições, aquela coisa, você sabe quem eu sou, né? A resposta é: você deve ser aquele que precisa se humilhar e aprender com Jesus. Essa é a resposta. Nós temos que estar pronto para servir. Amor como serviço diaconal, amar uns aos outros, é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. A misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois igualmente podemos ser objeto dessa mesma misericórdia. E o próprio Senhor Jesus disse, nisso saberão que somos de Cristo, se nós nos amarmos uns aos outros. A salvação é evidenciada mediante o amor, a bondade e a compaixão. Esses atributos vêm de Deus. O amor e a misericórdia de Deus contrapolam a compreensão humana. Não somos capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isto, resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. Isso é cristianismo. Isso é estar com Ele em aliança. Que Deus te abençoe você durante essa semana e espero que você tenha gostado da lição de hoje. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus.